Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu, ouvindo o pastor Justino falar sobre a questão do dízimo, eu me recordo que, uns tempos atrás, estava num aperto terrível. Aperto financeiro e aperto morando num apartamento. E naqueles dias nós oramos a Deus que nos ajudasse nesse particular, né? E quando eu estava prestes a vender meu apartamento de 2 quartos aqui no Guararapes, e eu ia vender o carro, meu apartamento, para ver se comprava um apartamento de 3 quartos. Aí o irmão soube que eu ia vender meu carro, ele me chamou no escritório dele, disse: pastor Jorge, eu soube que você ia vender seu carro. Eu digo: eu vou ter que fazer isso porque é uma hora de sacrifício, né? E ele foi disse: e as suas viagens? E a Raquel, para levar as crianças para a escola, como é? Eu digo: isso é uma hora que a gente tem que sacrificar mesmo, né? Aí ele foi e disse: o irmão não precisa vender seu carro. Eu tenho um dinheirinho aí que eu não estou usando, eu vou passar para o irmão isso aí. Aí ele foi, eu fui e disse: mas irmão, o senhor vai me adiantar esse dinheiro? E como que eu vou pagar isso? Eu não tenho como pagar, irmão. Eu disse: não se preocupe com isso. Aí ele foi e assinou um cheque de 30 mil reais, que era o valor do apartamento vizinho lá, né? Aí eu fui e comprei o apartamento, e o apartamento de 2 quartos virou de 4 quartos, né? Aí quando eu recebi aqueles 30 mil, eu perguntei para Deus: Deus, e agora? De onde é que eu vou tirar esse dízimo de 30 mil para pagar para o senhor 3 mil reais? Eu não tenho isso. Aí o senhor perguntou: qual dízimo? Eu disse: dízimos, mas qual dízimo? Aí foi que eu fui fazer as contas. Eu não pagava o dízimo até aquela ocasião. Eu pagava 20%, meu dízimo era 20%. E quando eu fui fazer as contas, o que eu devia de dízimo para o Senhor, eu já tinha adiantado. Então, existe uma bênção realmente muito especial em se devolver a Deus o dízimo. O dízimo não se paga, né? Ah, hoje eu vou pagar meu dízimo. O dízimo não se paga, você devolve, porque não é seu, né? Pertence ao Senhor. Então Deus, ele sempre está com as mãos abertas, e como disse alguém, não tem nesse mundo quem ganhe Deus em ofertar. Quando você pensa que está ofertando para Deus uma grande quantidade, ele vem e cobre aquilo que você ofertou. Ninguém ganha ele no ofertar. Ele sempre cobre aquilo que você oferta. Isso é a fidelidade dele para conosco. Amém? Vamos hoje para a nossa última etapa deste tema, deste mês, que é ouvindo e praticando. No primeiro dia, nós falamos aqui sobre a questão da prática, onde os grandes homens de Deus que ouviram Deus e praticaram: Abraão, sai da tua terra, ele saiu. E verificamos que outros grandes servos de Deus ouviram Deus e fizeram o que ele mandou, e o benefício foi realmente muito importante, que até o dia de hoje nós somos beneficiados pela fidelidade desses homens, né? Na nossa segunda etapa, nós falamos aqui sobre ouvir o quê? O que é que nós estamos ouvindo? Porque para você praticar, você tem que saber o que é que você está ouvindo, né? E como falamos ali no versículo, que existem muitas vozes no mundo hoje, né? Existem vozes de tudo quanto é maneira: a voz da prosperidade, a voz da infidelidade, né? E coisas absurdas que as pessoas assistem na televisão, através das mensagens subliminares, das novelas, dos filmes e outras coisas mais. E o que nós vemos é um mundo que pratica aquilo que ouve, né?
Então nós precisamos saber o que é que nós estamos ouvindo para poder então praticar. E hoje nós queremos concluir justamente não apenas levando para terceiros isso, mas a prática na nossa própria vida. Tá? Será que nós estamos praticando aquilo que Deus quer, aquilo que Ele manda, aquilo que Ele ordena? Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17, declara-nos o seguinte, a Escritura Sagrada: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Uma das primeiras coisas que você deve notar aqui nesse trecho bíblico, não é que diz assim, que a fé vem pelo ouvir, mas ela é bem categórica em dizer, ouvir a palavra de Deus. Porque alguém pode ouvir o Alcorão, pode ouvir Siddhartha Gautama lá com seus livros, o Buda, você pode ouvir a voz de lá da maçonaria, você pode ouvir, enfim, mas aqui é categórico em dizer, ouvir a palavra de Deus. Então aqui está o nosso norte para que a nossa fé ela seja ampliada. Em Tiago capítulo 1, versículos 22, Tiago 1 e 22, nos declara o seguinte, Tiago 1 e 22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então verifique, irmão querido, que nós, na realidade, estamos acostumados a ouvir a mensagem do Evangelho. Estamos ouvindo a palavra de Deus. Estamos ouvindo diuturnamente nossos pastores, nossos líderes nos orientando, né? O que fazer, como proceder para ser bem sucedido. Você acabou de ouvir uma bela orientação pelo seu pastor. Ele diz aqui, Tiago, e sede cumpridores. Ouvir é uma coisa, agora cumprir é outra. Esses dois grandes escritores, Paulo e Tiago, eles se completam. Quando um declara que a fé, ela vem pelo ouvir, o outro declara que não apenas de uma forma, mas você tem que praticar as obras. O que nós vemos aqui em Tiago é isso, ser de cumpridores. Cumpra, obedeça, ouça, tá? Passa pelo seu crivo espiritual e passe a cumprir. A não seja apenas ouvinte. De que adianta ouvirmos belas mensagens, belas instruções, belas orientações e fazemos o contrário? Eu contei aqui a história daquele sacerdote que estava pregando sobre o cuidado que nós devemos ter com os animais. Animal precisa de carinho, de cuidado, tudo muito bem, trate bem seus animais. No dia seguinte, um cachorro foi fazer suas necessidades lá perto da igreja. O sacerdote pegou um pau e sentou no cachorro. E um personagem que tinha ouvido a mensagem anterior, ele foi e disse, mas fulano, o senhor não falou ontem que é para a gente tratar bem dos animais? Né? Aí ele foi e disse, olha, meu filho, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, nós encontramos pessoas assim, dando belas orientações, mas não estão praticando. Outros estão ouvindo, acham lindos, mas não estão praticando. Isso não vai nos levar a lugar nenhum. Isso é um engano pessoal. Não estou enganando os outros, não. Ah, o pastor disse isso assim, mas eu não vou fazer isso aqui. Você não está enganando nem dizendo não para o pastor, você está enganando a você mesmo. Isso é o que a Bíblia condena. Vamos verificar aqui, o Senhor Jesus aqui falando alguma coisa sobre esse assunto, em Mateus capítulo 7, versículos 13
versículos 13 em diante, aqui um longo trecho, não vou comentá-lo todo, mas há lições importantes aqui em Mateus 7, dizendo que entrai pela porta estreita, porque larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. A Bíblia nunca declara que o caminho para o céu é largo e espaçoso. A Bíblia nunca diz, olha, venha a mim porque você nunca mais vai ter problema na vida. Não. A Bíblia não mostra que a caminhada na vida espiritual seria simplesmente de asfaltada de rosas. Não. Mas ela mostra que o caminho, ele é estreito. O que eu quero dizer para você é que cumprir determinadas orientações divinas, irmão, isso requer muitas vezes sacrifício. Porque o ser humano, ele quer conformismo. Ele quer viver praticamente nadando nas situações, vivendo uma vida do jeito que ele quer. Mas o caminho para o céu, ele é estreito. E diz aqui o versículo 14, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem, e pouco há que encontrem. Aí nós temos o versículo 15, onde aqui nos adverte com respeito à questão dos falsos profetas, né? Aqueles que não apenas iludem, mas aqui há pessoas que oferecem algo para você que está fora do contexto bíblico, né? Dizer para você que você vai ser uma pessoa que, dando a sua casa, você vai receber um condomínio em troca, você pode pensar que isso não tem nada a ver com o plano de Deus. Deus tem os seus caminhos, você vai ser grandemente abençoado. Tem pessoas por aí que estão sofrendo, mas porque estão colhendo o fruto daquilo que plantaram, né? A melhor maneira que você tem para não colher uma coisa é não plantando. Agora, o que você colhe, o que você planta, você colhe. E você vai colher de acordo com a quantidade daquilo que você planta. Se você planta um caroço de milho aqui na terra, você vai colher o que vai nascer num pé de milho. Agora, se, como eu falei na semana passada, aquela família Fusaro lá de Minas, né? Eles plantam, semeiam de avião. Vai colher aquilo equivalente a 3 vezes o pico do Everest. Então diz aqui, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore mala produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se, lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos é que vocês vão conhecer. Então, o que o Senhor está nos orientando aqui logo de início é o cuidado que nós temos que entender ou compreender com aquilo que nós estamos ouvindo, principalmente quando você vê que isso parte de uma pessoa que, como eu vi um tempo desse, um pastor dizendo assim, olha, toda ovelha que entra aqui na minha igreja, eu procuro tirar logo a lã e o leite dela. Por quê? Porque eu não sei se ela vai voltar aqui. Quer dizer, isso não é pastor, isso aí não passa de um mercenário, né? Então, versículo 21, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Aquele que faz a vontade. Quando nós observamos na carta aos Romanos, dizendo que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável,
não quer dizer que Deus vai te pedir coisas que você de pronto vai atender, ou que aquilo não vai te trazer certas dores e sofrimento, né? Ou seja, por exemplo, de repente Deus chama um casal para ir pregar na África. Você já imaginou o que a pessoa ter que abrir mão da sua nacionalidade, do seu país, da sua pátria, dos seus amigos, da sua família, né? Mas se ele sabe que está no centro da vontade de Deus, irmão, essa vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável, né? Versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, o versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. E o versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu estava ouvindo esses dias a pregação do pastor Benerim, quando ele esteve aqui em Campinas, e ele trouxe uma mensagem que eu achei muito interessante, né? Quando ele começou a falar sobre a questão do dom que a pessoa tem e a pessoa em si. O dom que é dado por Deus e a pessoa em si. Ele, antes de conhecer essa realidade, ele ficava pensando como é que existem pessoas que pregam e acontecem coisas tão extraordinárias, como ele dizia, e eu conheço a vida dessa pessoa. Eu sei que ele é um adúltero, que ele é um infiel, né? E como é que ele prega e milagres acontecem, coisas acontecem no ministério dele, né? Até que ele sentiu na pele o problema que ele passou, que ele teve que se divorciou da sua mulher, né? Dizendo que naqueles dias ele foi ao fundo do poço. Ele é um drama terrível na vida dele. Tinha dias que ele ia para as grandes concentrações que ele fazia, ele ia gemendo, a alma dilacerada. E quando chegava lá que começava a pregar, os milagres aconteciam, curas extraordinárias, pessoas sendo renovadas, tudo muito bem. Aí foi quando ele começou a perguntar para Deus, mas Deus, por que isso? Aí foi quando ele falou que o compromisso de Deus, naturalmente, é com a pessoa e com o dom. Mas o dom e a vocação são irrevogáveis. Deus usa a pessoa no dom que ela tem. Entendeu? Ela pode estar com a vida escangalhada. E o que nós vemos aqui, na realidade, nesse texto bíblico, é justamente isso. Pessoas que naquele dia vão chegar, não sei aonde, né, no tribunal, no julgamento, né, e vão dizer, Senhor, no teu nome eu não fiz isso. No teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu curei doentes, no teu nome eu vi pessoas ser convertidas, no teu nome. E naquele dia Jesus vai dizer, o quê? Não vos conheço. Porque na realidade o que operou foi Deus através do dom daquela pessoa. Mas a pessoa em si não está vivendo o que prega. E a pior falsidade que pode existir, irmão, na face da terra, é eu pregar para você, não seja santo, e eu viver numa vida de pecado. Isso é uma falsidade que Deus não aceita, Deus não concorda. Eu posso chegar aqui, pregar uma pureza, uma santidade com modo de vida e não viver aquilo. Agora tem uma coisa, ninguém engana aquele. Ninguém engana o Espírito. Então o que nós precisamos verificar justamente na nossa vida pessoal é isso. Será que aquilo que nós aparentamos ser, somos realmente isso que nós somos? Será que aquilo que eu estou pregando para o meu vizinho, para o meu parente, para o meu colega na empresa, isso que eu estou pregando para ele, será que é isso que eu estou vivendo? Ou será que eu tenho apenas uma fachada? Eu tenho apenas uma aparência? Quando não vivo essa realidade?
Isso aqui, irmão querido, como disse, o caminho é estreito. É estreito, como diz aqui a Bíblia Sagrada. Não adianta querer camuflar uma coisa e não viver aquilo. Isso aqui é preciso que o crente, ele viva aquilo que ele prega. E pregar aquilo que ele vive. Porque ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Esses dias, eu estava lendo Provérbios, eu leio Provérbios todo dia, já li um capítulo de hoje, dia 29, e mostrando que os olhos do Senhor são a nossa alma. Até ilustrei na escola esses dias, que nós estamos numa época de câmeras, que você pode fechar aqui, ir embora para casa, e lá de casa o pastor Justino pode ver quem está entrando aqui ou saindo, etc. Tal. Pode. Agora, antes que fosse inventada essas câmeras, Deus já tinha uma câmera dentro de nós. Aonde você estiver, ou com a sua família almoçando na sua casa, ou como caixeiro viajante, você pode estar no outro local. O mesmo Deus que está te vendo aqui dentro da tua casa, te vê lá onde você estiver. Ah, não, agora que eu estou longe de casa, eu vou extravasar os meus sentimentos aqui. Pode fazer isso. Você engana a esposa, engana a família, você pode até passar o patrão para trás. Porém, os olhos dele estão, a câmera de Deus está lá dentro. Não tem como esconder. O salmista disse: se eu subo, tu estás, se eu desço, tu estás, se eu vou lá para não sei lá onde tu estás também. Então não há quem se esconda. Então não adianta, irmão querido, a gente querer ser uma coisa, dizer que somos uma coisa, quando no fundo nós não somos. Até os nossos propósitos, os nossos pensamentos, como diz a Bíblia, que nem bem a palavra chegou na tua boca, ele já sabe o que você vai dizer. Ele conhece o meu sentar, o meu levantar, ele sabe de tudo. Então, aqui, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui está o segredo para uma vida que não se abala. Que as notícias ruins podem chegar, mas não vão te atingir. As notícias estão por aí mesmo. Por tudo quanto é lado. Todo dia agora você observa a notícia que prenderam mais 2, prenderam mais 10, prenderam agora uma quadrilha que assaltava a Receita Federal, né? E que já vai a 19 bilhões de reais. Você pode imaginar, né? O que são essas notícias que nós estamos observando aí. Mas é possível que tenhamos aqui algum funcionário da Receita Federal que isso não está te atingindo. Por quê? Porque você é praticante da palavra de Deus. Você não está sendo abalado. Você praticamente ouve essas coisas, vê o seu colega ir preso, vê aquele outro ir para a cadeia, mas nenhum mal chegará à tua tenda. Por quê? Porque você está firmado na rocha. A rocha, qual é a rocha? A rocha é justamente o cumprimento da palavra. É viver a palavra. Entendeu? Muitos de nós falamos que a rocha é Cristo. Muito bem, a rocha é Cristo. Mas aqui, aquele que ouve e pratica. É a prática da palavra que vai colocar o seu pé em cima dessa rocha. Você não vai ser abalado de forma nenhuma nesse aspecto. E desceu a chuva e correram os rios e sopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram contra a casa, e caiu, e foi grande a sua queda, ou a sua ruína. Por quê? Imagine uma casa edificada sobre a areia. Alguns anos atrás, eu estava indo para o Rio de Janeiro, e eu fui pelo litoral, pela Rio Santos, a estrada que tinha no litoral, né, que hoje você vai pela serra, e aquela estradazinha antiga, ela ia margeando o oceano, né?
Irmãos, e de repente eu olhei lá para dentro da água, uma casa de alto padrão, que tinha sido construída aqui na beirada, e a beirada soltou e lá vai a casa com tudo para dentro d'água. Uma casa tão bonita, edificada num local de terra solta, que quando a água começou a bater, lá vai a casa com a terra e tudo para dentro d'água. Assim é realmente a pessoa insensata que edifica, que não cumpre, edificando a sua casa sobre a areia. Vai se dissolver, vai se acabar. Então, irmão querido, o que Deus quer da nossa vida é que nós sejamos praticantes, ouvintes e praticantes, praticar aquilo que Deus quer. Como é que você na sua casa como pai? Será que os seus filhos podem olhar para você e dizer, meu pai, um exemplo? Ainda semana passada, o Marcelo esteve lá em casa, conversando comigo lá no escritório. Eu fiquei, realmente me pegou até de surpresa, porque ele me disse, pai, eu tenho um referencial na minha vida, uma pessoa que me é referência. Eu perguntei, quem é? Disse, o senhor. Então, será que os nossos filhos estão olhando para nós com esse referencial? Como alguém que você diz para ele, filho, isso assim, 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 você vê? Que ele pode ver na sua vida um testemunho, porque tem pai que não fala muito, mas só que a vida dele é um sermão diário. Eu sou desse tipo, eu não sou de muitas palavras. Mas a minha atitude dentro da minha casa, meu relacionamento com a minha esposa, meu relacionamento com os meus filhos, irmãos queridos, o que nós precisamos é cumprir aquilo que Deus fala, aquilo que Deus diz. Quando nós olhamos para as páginas da Bíblia Sagrada, nós vamos ver o cuidado que Deus tinha com o povo judeu, dizendo para o pai, olha, essas palavras, elas estarão nos umbrais da tua porta, na tua testa, lá no quadro, lá na parede, tudo muito bem, e você vai ensinar para os seus filhos andando, sentado. Não perca tempo. Eu estava a certa ocasião lá em Jerusalém, hospedado no hotel, e dia de sábado, no sábado de manhã, eu estou lá na janela olhando, de repente eu vejo aquele bando de judeu passando, aquele chapelão que eles usam, aquela vestimenta deles, né? E eles iam passando para a sinagoga. E eu observava que a mãe, ela vinha segurando a mão da filha, e o pai, ele vinha segurando a mão do filho. E de vez em quando o pai se abaixava para dizer que alguma coisa para o filho. O que eu não sei porque a distância era grande. Dizia, e também não entendo o hebraico. Então dizia alguma coisa e continuava, ensinando no caminho, sentado. Irmãos, isto aqui, na realidade, é o que nós precisamos entender, que nós temos que viver aquilo que nós pregamos. E pregar aquilo que nós vivemos. Assim você estará edificando sua casa sobre a rocha. Há uma pergunta no Salmo 15 que eu acho muito interessante. O Salmo 15, olha o que declara aí a palavra de Deus. O Salmo 15, o salmista faz uma pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Em outras palavras, quem quer ir para o céu? Quem deseja morar na eternidade com o Pai Celestial? Aí ele começa a descrever aqui no versículo 2, aquele que anda sinceramente, sem camuflagem, e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu, e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura,
nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. O que Deus quer de nós, irmãos queridos? Uma vida íntegra. Uma vida de integridade em todos os aspectos da vida. Você vê que aqui tem coisas que se relacionam pessoalmente a você, e como tem outras que se referem ao seu relacionamento com outras pessoas. Em 1 João capítulo 3, o versículo 10, a primeira epístola de João capítulo 3, versículo 10, olha só o que diz aqui a Bíblia Sagrada. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça não ama ao seu irmão e não é de Deus. Olha só, nós estamos falando aqui da prática. Aqui está como uma pessoa se identifica como filho ou não de Deus. Está na prática da justiça, ser justo, ser correto, ser leal, não apenas com o filho, com a esposa, mas com o empregado, com o patrão. Seja justo, pague aquilo que for correto, aquilo que é direito, aquilo que é certo. Então nós observamos aqui que as coisas, elas, para o crente, é estreita. Mas é esse o caminho que conduz ao céu. É isso que nos leva às mansões celestiais. E quando Deus está falando com os fariseus aqui no capítulo 15 de Mateus, versículo 8, Ele diz que este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está longe de mim. Irmãos, essa classe de pessoa não está aqui nesta manhã. Não se encontra aqui nesta hora. Mas não é porque eles não estão aqui nesse momento que nós vamos tomar essa lição para nós. Nunca procure servir a Deus ou andar com Deus de uma maneira e viver de outra. Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com honra com seus lábios, mas o coração está longe. Como é bom você viver bem perto de Deus. Como é bom você sentir. Esses dias estava ouvindo o Dr. Lair Ribeiro, ele falando que uma pessoa, o coração dela, ela pode ser sentida pelo coração do outro a 3 metros de distância. O coração, eles começam a entrar numa sintonia. E se um ser humano consegue fazer isso, imagine quando nós estamos perto do coração de Deus, hein? Nós não queremos que o nosso coração esteja longe, queremos estar bem perto, sentir o pulsar de Deus, sentir as batidas do coração de Deus na nossa vida. E Ele está mais perto do que 3 metros. A distância entre Deus e eu não é nada, porque Ele mora aqui dentro. Então, não tem por que manter distância. Então você pode observar isso, que é coisa realmente interessante. Quando você dobra o seu joelho. Esses dias, ouvindo o pastor Benerrim, ele falou uma coisa que acontece comigo, mas eu nunca tinha prestado atenção nisso, né? Que quando você dobra o joelho, que você fica assim, em silêncio, você e Deus, você sente Deus de uma maneira tão gostosa. Basta você silenciar. Mantenha esse silêncio. A adoração parou, mas você pode continuar na presença dele. Você sente. É como se até ainda agora você estivesse orando, querendo se comunicar com Deus, mas quando você se cala, é Deus se comunicando com você. Nós não queremos, irmãos, que os nossos lábios estejam em dissonância com o nosso coração. Falar com nossos lábios aquilo que nosso coração se satisfaz. E para finalizar,
Em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 22. A partir do versículo 22, que já lemos, foi o primeiro versículo que nós lemos hoje aqui, mas vamos repeti-lo, onde Tiago fala o seguinte, 1 e 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, né? Com falso discurso, já lemos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que se contempla ao espelho o seu rosto natural. Quem se olhou no espelho hoje de manhã aqui? Levante a mão. Eu olhei, entendeu? Eu olhei e verifiquei que eu precisava fazer a barba hoje, não fiz, né? Eu observei tudo isso. Mas acontece que eu vi aquilo ali, mas eu acabei de sair dali, eu esqueci. É uma coisa interessante. Alguém se lembra aqui de como foi que você viu o seu rosto hoje de manhã? É uma coisa impressionante. Você acaba de virar o rosto, você não lembra mais do que você... Você é capaz de decorar a fisionomia dos outros. E quando chega alguém dizendo para você, olha, o fulano parece com você, você olha assim, mas é estranho, né? E você vê essas comparações assim. Então o que acontece, o que diz aqui Tiago, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, né? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, se não cumpre, você esquece. A melhor maneira que você tem de decorar, de viver a Bíblia, é você vivendo aquilo que você está ouvindo e praticando, tá? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, se semelha ao homem que olha a sua cara no espelho. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor das obras, este tal será bem-aventurado no seu feito. Bem-aventurado no seu feito. Por quê? Porque você ouviu e fez. Não é ouvir e deixar de fazer. Irmãos queridos, o caminho é estreito, viu? Mas é esse caminho que nos leva para o céu. É quando a nossa vontade ela é deixada de lado e permitimos que a vontade de Deus ela impere na nossa vida. Existem muitas coisas que nós não entendemos, não é? Mas não precisa entender. Basta confiar de que Deus está no controle de tudo. Que Ele sabe todas as coisas. E que Ele está à nossa disposição. Ontem, apenas para finalizar, estava conversando com um pastor e ele falando sobre a questão da oração. Por que tem orações que você faz e você não vê o cumprimento dela? E por que tem coisas que acontecem com você que você nem pediu e aquilo veio, aconteceu, né? Há muitas coisas nesse sentido. Na realidade, irmãos queridos, Deus tem um plano global, tá? Deus tem um plano geral. É como uma viagem de avião que varia com 200 passageiros. Se um passageiro morre no voo, isso não vai impedir o voo chegar lá onde deveria chegar. Entendeu? A não ser quando o piloto fica doido e joga contra a montanha lá dos Alpes franceses, né? Aí sim, a coisa fica difícil, mas aquilo é um negócio à parte. Mas, por exemplo, se um passageiro está brigando com outro aqui no mesmo banco, isso não vai aumentar o custo da viagem. Então Deus tem um plano global. Agora o que acontece aqui no dia a dia, isso pode ter suas variações, mas o plano de Deus ele não pode ser frustrado. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na nossa vida, e justamente é isso que nos interessa. Amém, irmãos? A nossa vida está nas mãos dele. Amém. Pai de amor, nós te louvamos por este mês, por essas palavras, Senhor, por este tema que foi de suma importância aqui para todos nós. Ajuda-nos, meu Deus, a ser ouvintes praticantes. Queremos viver aquilo que ouvimos, aquilo que vem da tua parte, meu Pai.
nos ensina a relegar em segundo plano a outras vozes, aquilo que o mundo está falando, está dizendo, está orientando, mas que nós possamos estar no centro da tua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos, abençoe também nossos ouvintes que estão na internet aí, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, amém.